Se você é uma pessoa estressada ou está passando por momentos estressantes na sua vida, fique nesse vídeo até o final. O que eu trouxe nesse vídeo não só vai te fazer entender como que o estresse está presente no nosso dia a dia, como ele se manifesta no nosso corpo, mas também aprender a lidar de uma forma mais benéfica possível. Se você não me conhece, eu sou a Gabriela, crio conteúdos para as plataformas digitais há mais de 2 anos, com o intuito de potencializar o seu desenvolvimento e elevar a sua mentalidade e também fazer com que os seus relacionamentos sejam muito mais saudáveis. E se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para entender sobre o estresse, você precisa compreender que existem 2 tipos de pessoa. Aquela pessoa que já tem o estresse fazendo parte da personalidade dela e aquela pessoa que tem momentos estressantes que vai depender das circunstâncias, dos fatores externos, ou seja, do ambiente dela. Quando você se sente estressado, geralmente tem uma situação que desencadeou esse estresse. Pode ser um trânsito, alguém que alterou o tom de voz com você. Então tem um fator externo do seu ambiente que te provocou aquele estresse. Então teve um motivo. Mas quando você é uma pessoa estressada a maior parte do tempo, o estresse já pode estar fazendo parte da sua personalidade e tornando você uma pessoa sem paciência, que não consegue dialogar, que explode com facilidade. Então é muito importante tomar cuidado e analisar para ver se você está sendo estressado a maior parte do tempo ou se tem situações que desencadeiam o seu estresse. O estresse ele pode ser positivo se bem usado. Ele nos motiva a alcançar nossas metas, porque faz com que a gente se esforce mais e tenha aquela pressão de fazer as coisas mais rápidos, mais práticas, mas ela pode se tornar negativo quando te faz se sentir sobrecarregado, faz você se sentir mal e sem paciência para nada. O estresse é uma resposta física a uma determinada situação que desencadeou essa sensação. Essa reação do nosso corpo vai fazer com que seja liberada substâncias como o cortisol, que é considerado o hormônio do estresse, e a adrenalina. E isso vai fazer com que o nosso corpo tenha uma preparação para uma possível luta ou fuga. Aliás, falando em cortisol e adrenalina, se eu não postei ainda, eu vou postar o vídeo falando sobre o hormônio neurotransmissor que é o cortisol. O cortisol é considerado o hormônio do estresse. E eu já gravei um vídeo também falando sobre a adrenalina, a endorfina, o GABA. Então, se você tem interesse em saber sobre neurotransmissores, que são substâncias químicas que agem como comunicadores entre células nervosas, que são alguns responsáveis pela nossa motivação, pelo nosso desempenho, outras responsáveis pelo nosso relaxamento corporal, enfim. Se você quiser saber sobre isso, tem uma playlist sobre neurotransmissores, eu vou deixar pra vocês na descrição, então dá uma olhadinha aí pra você não perder. Então, só recapitulando, o estresse é uma resposta física do nosso organismo aos estímulos externos em que ficamos em um estado de alerta a uma possível ameaça ou fator estressante. Além dos sintomas físicos, podemos ter também sintomas psicológicos e comportamentais do estresse. Vamos aos exemplos. A ansiedade. A ansiedade é o medo ou a antecipação do futuro, que faz com que você tenha pensamentos intrusivos, a maior parte deles negativos, e faz com que você tenha uma possível preparação para uma circunstância negativa e como você vai lidar com aquilo. Porém, a ansiedade, até certo ponto, mesmo ela sendo benéfica, se não for bem usada, ela pode desencadear muito estresse, porque a sua mente vai estar pensando em muitas possibilidades negativas e você não vai conseguir filtrar tudo aquilo, então a sua mente vai ficar muito ativa, em um estado de muito alerta. Outro sintoma psicológico do estresse é a raiva. Você pode sentir raiva principalmente por alguém ou por algum objeto ou alguma situação. E a raiva e o estresse estão diretamente relacionados, por serem sensações parecidas. Impaciência. Esse sintoma psicológico, ele é bastante ligado com o estresse pelo fato de, quando você fica impaciente, por exemplo, numa fila, você fica com aquela impaciência, começa aquela tremedeira de perna, mão suando, você começa a bufar. Então, essas reações físicas de impaciência vai desencadeando um momento estressante, um momento de estresse, porque aquela fila desencadeou a sua falta de paciência, porque você só queria ser atendido rápido, mas tem muitas pessoas na sua frente, tá demorando pra você ser atendida, pra você ir pra casa, então você vai ficando impaciente, vai tendo sintomas físicos e isso vai se tornando um momento bem estressante, então por isso que está ligado com o estresse. Irritação. Esse sintoma também é bem parecido com a impaciência e com a raiva, mas tem uma pequena diferença. Quando você está irritado, a primeira coisa que você vai fazer, ou você vai avançar naquele objeto do seu estresse,
ou você vai simplesmente procurar um canto para você relaxar, porque senão você pode tomar uma atitude inesperada. Então essa irritação é aquela sensação de você apertar a sua mão e morder os lábios e tentar segurar aquele estresse, aquela raiva, aquela irritação que você está tendo. Então por isso que ela é basicamente parecida aí com a impaciência. Problemas de concentração. Quando você está estressado, dificilmente você vai ter muita concentração que você teria em momentos mais relaxantes, em momentos mais tranquilos. Sabe quando você tem uma pilha de papel para analisar, quando você tem muitas tarefas para você fazer no dia a dia? Então, talvez você possa fazer tudo aquilo que você precisa, mas não com a concentração que você teria se você tivesse com uma mente mais relaxada, com uma mente mais tranquila, sem muitas coisas ali, né? A sua mente fica a mil, então você não consegue ter uma concentração muito mais eficaz e memorização naquilo que você está fazendo. Sensação de que vai perder o controle. Isso já é um estágio bem avançado do estresse. Existem 4 estágios, que é o que eu vou explicar posteriormente. Então, quando você sente essa sensação de que você vai perder o controle, ou você pode tomar uma atitude inesperada que você se arrependa, ou você foge daquela situação. Como eu expliquei pra vocês, o estresse é uma resposta física que nos prepara a uma situação de luta ou fuga. Então, ou você vai lutar, ou você vai avançar, vai explodir naquela situação, ou você vai simplesmente recuar e tentar controlar aquilo que você está sentindo. Dificuldade de dormir e tomar decisões. Quando você tem muita coisa na sua mente está a 1000 por hora, 24 horas, você não consegue filtrar os estímulos estressantes, como eu falei pra vocês. Então você pode ter uma dificuldade de dormir, insônia, que geralmente você sente mais insônia, mas também você pode sentir muita vontade de dormir pra ver se aquele estresse passa. Então, você pode ter problemas com sono, alterações no seu sono, e você pode ter uma dificuldade de tomar decisões. Por quê? Qualquer coisa que acontece, se você está naquele modo de alerta que o estresse faz com que você se sinta assim, você não vai conseguir filtrar aquela situação e tomar uma decisão razoável, porque você não vai ter como filtrar aquilo, não vai ter paciência para fazer aquilo, para analisar, então você acaba tendo uma dificuldade aí de tomar decisões no seu dia a dia. Agora vamos aos sintomas comportamentais do estresse. Evitar responsabilidades. Você evita se responsabilizar por algo, tomar a frente de alguma coisa, porque o estresse não te permite, o estresse te impossibilita de fazer isso. Outro sintoma comportamental é a alimentação, desequilíbrio na sua alimentação. Você pode sentir muita vontade de comer e acabar colocando na comida uma válvula de escape, aí você acaba comendo demais ou você acaba sentindo menos fome. Então você pode aumentar o seu apetite ou diminuir. No meu caso, quando eu estou estressada, o meu apetite aumenta. Quando eu estou triste, o meu apetite diminui. Então, isso pode ser diferente com outras pessoas, mas o que eu estou dizendo é que o estresse pode afetar o seu apetite. E o último fator comportamental é utilizar substâncias como o álcool ou drogas. Sabe você utilizar o álcool como uma fórmula de relaxar, ou medicamentos também, você tomar medicamentos para você relaxar, mas o seu corpo vai pedir um alívio. E você pode acabar descontando isso ou na comida, como eu falei, ou no álcool e nas drogas. Então, nunca vá tomar álcool para aliviar o seu estresse. Se você tem uma inclinação para uso de drogas, tente o máximo possível não chegar a este ponto. Se precisar, até mesmo busque por ajuda. Sintomas físicos do estresse, vamos lá? Primeiro, dores de cabeça, como a sinusite, tensão, enxaqueca e cefaleia. Eu vou explicar agora cada um desses exemplos de dores de cabeça só para você compreender. Primeiro, sinusite. Sim, o estresse pode ser um fator que causa crise de sinusite. E podem causar sintomas como cansaço, dor de cabeça, alterações do sono. E a sinusite pode ser causada por irritação com pessoas do convívio diário, omissão dos sentimentos, raiva e frustrações. Tensão. O estresse pode causar tensão muscular, pois reduz o fluxo sanguíneo do corpo. A tensão muscular é um dos primeiros sinais de que o estresse está afetando o organismo. Enxaqueca. O estresse pode ser um gatilho para enxaquecas. Pessoas que possuem já têm um cérebro mais excitado. Então, o estresse pode acabar piorando esse quadro. Outro sintoma físico é alergias. O estresse, embora não seja uma causa direta de alergias, pode desencadear ou agravar condições alérgicas existentes. Isso ocorre porque ela afeta o sistema imunológico, tornando-o mais reativo a estímulos. Alterações gastrointestinais e no coração. No caso do coração, pode haver o aumento dos batimentos cardíacos com o estresse presente. E em relação a alterações gastrointestinais, pode ser a diarreia ou prisão de ventre. Sintoma físico também, como a acne, é muito presente. Você já se deparou em aqueles momentos que você percebe que você está tendo espinhas além do normal? Você não é uma pessoa que costuma ter espinhas e apareceu muitas espinhas no seu rosto? Isso aconteceu comigo. Pois é, estava passando por algumas semanas estressantes e eu percebi que eu estava tendo muito mais espinhas do que o normal. E ali eu compreendi que era fator do estresse.
Então, se você percebeu que está tendo mais espinhas do que normal, o estresse pode ser um fator para que isso esteja acontecendo. E também aquelas manchinhas no seu rosto, manchinhas vermelhas, também pode ser um fator do estresse. Outro fator do estresse, em questão de sintoma físico, é a diminuição do desejo sexual. O estresse pode fazer com que você não sinta desejo e pode ter essa alteração no seu líbido sexual, em questão de o seu corpo estar ali em extremo alerta e ele não consegue parar para sentir aquela sensação relaxante, a não ser que você preste atenção e consiga reverter essa situação. Mas caso contrário, o estresse pode fazer com que você perca, sim, o desejo de ato sexual. Mão suando e pele oleosa. Você pode sentir também que a sua mão está sempre suada? Estresse. Se você sente que a sua pele está muito oleosa, estresse também. Gripes também é bastante comum como sintoma físico, porque o seu sistema imunológico fica enfraquecido. São substâncias como cortisol e adrenalina constantemente sendo ali produzidas, então você não consegue ter um sistema imunológico forte, fortalecido, e acaba se enfraquecendo, e você pode ter gripes aí como sintoma físico do estresse. E por último, perda de energia. Você não sente mais energia, não tem mais a motivação para fazer as suas tarefas. Então isso é um sintoma importante a analisar. É importante entender que o estresse ele é muito benéfico e ele não pode ser simplesmente tirado no nosso dia a dia. Ele é muito importante, porque ele faz com que a gente compreenda uma situação, tenha mais foco, faz com que a gente saia da zona de conforto. Mas quando ele se torna algo crônico, diário e começa a te prejudicar, é hora de dobrar a atenção. O nosso sistema nervoso simpático é naturalmente orientado a ajudar o nosso corpo a reagir a situações em que precisa lutar ou fugir, coordenando a liberação de substâncias necessárias para isso, como já explicado o cortisol e a adrenalina. No entanto, diante desse quadro crônico, a ordem para parar a produção dessas substâncias é ignorada e o nosso corpo sente como se ele estivesse em perigo de vida o tempo todo, 24 horas por dia. Lembra que eu falei para vocês que o estresse possui 4 estágios? Vou explicar agora cada um deles. Primeiro estágio, estágio de alerta. O primeiro estágio acontece quando a pessoa tem contato com a causa do estresse. A partir daí, o corpo sai do seu equilíbrio natural. Em geral, os sintomas são mãos e pés frios, boca seca, mudança de apetite, dor no estômago, tensão, dor muscular, sudorese, diarreia passageira, dificuldade para dormir, hipertensão passageira, dentre outros exemplos. Resistência. Nessa fase, o corpo tenta voltar ao seu equilíbrio para se adaptar ao problema que gera o estresse ou eliminá-lo. O organismo pode apresentar sintomas como perda de memória, mal-estar, formigamentos nas extremidades do corpo, desgaste físico, perda de apetite, problemas dermatológicos, cansaço constante, hipertensão, tontura, gastrite prolongada e irritabilidade excessiva. Terceira fase, quase esgotamento ou quase exaustão. É nessa fase que a vida começa a perder um encanto. Você não tem mais ânimo para fazer as atividades e as doenças começam a aparecer diariamente. A rotina da pessoa também muda bastante, porque ela passa a ter menos sono ou muito sono, não tem muito mais desejo sexual, esquece fatos corriqueiros no trabalho, em casa, e a produtividade e criatividade vai caindo bastante. E o quarto e último estágio é exaustão. Essa é a pior fase do estresse. Os perigos de saúde aumentam, pois há muitos comprometimentos físicos ao corpo. Os sintomas são diarreias constantes, dificuldades sexuais muito grandes, insônia, tics nervoso, apatia, hipertensão, taquicardia, tontura, pesadelos, irritabilidade e angústia. Vale destacar também que esse quadro pode evoluir para doenças mais sérias, como acidentes vasculares cerebrais, que é chamado pela sigla AVC, e problemas cardíacos e, em casos muito mais sérios também, a depressão. Vamos primeiro exemplo dos fatores externos. Temos pressão no trabalho ou nos estudos, problemas financeiros, conflitos familiares ou relacionamentos, situações de perda ou luto e eventos traumáticos. E os fatores internos, como o perfeccionismo, falta de habilidade de gestão emocional, preocupação excessiva, problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão. Só para resumir, o estresse ele é muito importante e ele é muito benéfico. Porém, quando ele é algo constante, muito presente na sua vida e vai avançando de estágios, começa a ficar mais sério, começa a te prejudicar. Então fique tranquilo, porque se você tiver um momento estressante e aquilo passar, tá tudo bem. É importante que você regule também, tente o máximo possível lidar melhor com aquela situação estressante. Mas se você tá percebendo que seu estresse é constante, seu estresse é diário, é importante você começar a analisar para melhorar. Então agora vai passar na tela para vocês algumas formas de você lidarem com os estresse no seu dia a dia, práticas relaxantes. É muito importante vocês praticarem mesmo, tá? Tudo que eu vou passar agora aqui para vocês, não pensem que é algo chato, porque é exatamente isso que faz com que você sinta um relaxamento.
Eu sei que é chato, por quê? Porque a nossa mente está muito acelerada, a nossa mente gosta de estímulos, está todo o tempo pensando, todo o tempo trabalhando. Então, quando ela se depara com algo mais calmo, algo mais tranquilo, algo mais parado, a nossa mente fica um pouco desconfortável, mas é isso que vai te ajudar a lidar melhor com o estresse do seu dia a dia. Então, passa aí na tela para vocês algumas práticas para você fazer e melhorar o seu estado de tensão. Vamos lá? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, então, e até a próxima. Tchau, tchau!